Olá, pessoal, que a paz de Cristo seja com todos. Estamos aqui para realizarmos mais uma live aqui no canal e hoje o assunto é de extrema importância e eu estou com um convidado também ilustre que trata muito bem acerca do assunto. A temática de hoje é o seguinte: Gênesis, mito ou fato histórico? Está comigo aqui o professor Leonardo para tratar juntamente comigo neste bate-papo acerca da questão. Está com a palavra aí para cumprimentar o pessoal, professor Leonardo, fica à vontade. Olá a todos, paz e graça. Sou Leonardo Andrade, né? Já viemos aqui no canal do Jadson algumas vezes, né? E eu me sinto muito feliz, né? E honrado e sempre estar aqui juntamente com ele. E a partir dele eu conheci o Galvão, dentre outros amigos aí. Nós estamos aí nessa caminhada da apologética, né? Eu não me considero um apologeta, né? Ainda. Apenas estou enfileirado ali atrás das barreiras, né? Nessa guerra aí, onde nós estamos para defender a palavra de Deus e o verdadeiro e genuíno evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos aí para defender e somos apenas um combatente, né? E precisamos de mais pessoas para estar conosco aí. Estamos aí hoje aí para falar de um assunto super importante que é o livro do Gênesis, né? A maioria dos autores que eu conheço que tratam o livro de Gênesis dizem: se você não conhecer ou não der uma certa literalidade ao livro do Gênesis, infelizmente você vai anular todo o Novo Testamento. Então, essa até é a resposta para algumas perguntas aí. Excelente, professor Leonardo. Nós cremos na veracidade da Bíblia e esse assunto é importante porque existem os críticos que querem atacar o relato de Gênesis, falando que é mitológico, porém nós, como cristãos, reconhecemos que Gênesis é um fato histórico. Nós cremos na inspiração da Bíblia e logo que é revelado e relatado em Gênesis para nós é um fato histórico. Então, eu gostaria, professor Leonardo, já de entrarmos no assunto relacionado a Bereshit, né, o começo de tudo, onde fala o começo do universo, da vida, do ser humano, dos animais. Eu quero te fazer uma pergunta que eu vejo que é importante relacionada ao assunto. Quais são as razões para se confiar no relato de Gênesis como um fato histórico? Então, eu gostaria que você nos apresentasse agora as razões para nós confiarmos no relato de Gênesis como um fato histórico. Fica à vontade. Primeiro, antes de tudo, eu queria mandar um abraço aqui para o Fagner, que está fazendo aniversário hoje, e ele me cobrou, né? Leonardo, por favor, mande um abraço para mim. Então, eu queria mandar um abraço aqui, meu amigo Fagner, tá? Que está fazendo aniversário hoje, ele está fazendo uns 300 anos, é mais velho que Matusalém, o homem. Então, ele está fazendo aniversário hoje, meus parabéns. Ele também se aplica muito e se envolve muito nessa área de apologética, né? Você me perguntou as razões por que nós devemos acreditar que Gênesis é um texto literal, né? Primeiro de tudo, né, eu não posso queimar muito cartucho aqui, tá, Jadson? Hoje, porque na quinta-feira que vem, acho que quinta-feira, dia 13, eu estarei no Vejam Só, né, no programa Vejam Só, debatendo sobre esse tema mesmo, né? Gênesis, é um mito ou não? Tá? Que bênção. Então, nós preparamos algumas surpresas aí. De tudo, nós temos que entender uma coisa. Quando você vai tratar de gênero literário, você tem que conhecer as bases de um mito, né? Para você falar que é um mito. Não é eu falando, Jadson, se eu dizer assim, isso é um mito. Ele não vai se tornar um mito porque eu disse. Ele tem que ter características de mito. Então, ele não pode. Eu estou dizendo que isso é um mito. Não. Eu até separei algumas coisas aqui para falar, né, que eu posso falar. Primeiro, que Gênesis ali ele vai iniciar com um texto, né, que ele encerra no versículo 3, aquilo que nós chamamos de prólogo, dentro da linguística. Então, dentro de Gênesis 1:1 a Gênesis 1:3, nós temos um prólogo, que é um início,
né, ali do livro do Gênesis. Então, nós temos um prólogo, algo que nós chamamos de início. Outra coisa, tem um recurso literário chamado recurso literário da inclusão. Tá? Eu abordarei melhor, mais expansivo lá no Vejam Só. Né? O recurso literário da inclusão, ele é mais ou menos assim, Jadson. Você começa com algo e tem que terminar com aquilo, porque senão ele não tem características fundamentais do autor. Então, não pode ser recurso literário. Então, é infundado. Então, se você pegar o texto do Gênesis, ele vai começar ali no versículo 1 com Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No versículo 3, ele vai dizer assim, Vaiomer Elohim yehi yor vayehi yor. Tanto Bará como Yehi, eles têm uma ação verbal parecida, né? No ato de Yove, né? Vaiomer, disse o Senhor, né? Aquilo que significa um verbo puxando o outro, né? Ou seja, é uma semi-ruth colada à outra, que fala no judaísmo. Então, nós temos uma ligação verbal entre o verso 1 e o verso 2. Outra coisa, no verso 1, muitos dizem que o verso 1 não é a oração principal. Nós temos ali, Bereshit, Bará. A palavra que nós temos é Bereshit, né? Bereshit, que muitos conhecem, ela vem acompanhado de um tahá, um sinalzinho chamado tahá, né? Tahá, o que ele significa, Leonardo, no contexto? Esses sinais, denominados sinais massoréticos, eles servem para análise gramatical, morfossintática e também cantilação. Tá? Serve para fazer cantilação. Eu não vou fazer cantilação, senão todo mundo vai pedir autógrafo aqui, porque eu canto muito. Estou brincando, não canto nada. Então, além de cantilação, ele serve para análise morfossintática. Então, Tahar, ele vai comprimir o texto ali na primeira metade da metade do texto. Então, você tem Bereshit, então tem que ter uma vírgula em Bereshit, que ele vai romper com a semi-ruth. É o substantivo com o verbo, rompendo essa semi-ruth. Rompendo essa semi-ruth, colocando uma vírgula, eu não sei se você já viu, tem algumas traduções que já trazem essa vírgula, né? Nós temos o interlinear de Edson de Faria Francisco, do Pentateuco, ele já coloca essa vírgula, tá? Em Bereshit, no princípio, vírgula. Aí, outras traduções também têm essa vírgula. Na Torá que eu compus, né? Eu fiz uma Torá, não fiz uma Torá, a Torá já é feita, né? Fiz o comentário da Torá e fiz a tradução também do texto, de todo o texto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eu coloquei essa vírgula ali. Essa vírgula vai representar o quê? Essa vírgula vai fazer com que Bereshit, que está no estado construto, ele entre para o grau superlativo. O que quer dizer isso? No princípio dos princípios, ou no mais absoluto princípio. Isso vai reforçar a ideia do ex nihilo, a ideia de que Deus criou as coisas do nada. Então, nós vemos todo esse contexto, né, ali provado em Gênesis. Né? E outra coisa, se você pega o texto, o gênero textual, literário, de Gênesis, capítulo 12, até o capítulo 50, você vai ver que ele tem uma composição interessante. Ele tem o verbo no passado, né? No completo, no passado, e a maioria no vecatal, né? E sempre uma sequência de vabs, né? Tipo vaiomer, vaikra, vairé, tudo isso. Então, essa sequência de vabs indica
que o texto ele tem uma composição, aquilo que nós chamamos aqui vulgarmente de caguete literário. Ele tem um caguete, ele tem uma forma de se abranger, uma forma de falar, de se pronunciar, de dizer é assim que eu trabalho, é assim que eu faço. Então, ele vai usar esses caguetes em todo o texto, né? Ali do 12 ao 50. E é interessante que do capítulo 1 ao capítulo 11, ele segue a mesma risca. Então, esses é um dos indícios que nós podemos dizer que o livro do Gênesis é, sim, literal. É uma historiografia, né? Dentro do ramo literário, é o que nós podemos chamar de historiografia. É uma história de verdade, né? E nós temos a divisão de história, porque teve uns abençoados aí, baseado em Hayhorn, né? Hayhorn pegou o texto bíblico e ele disse assim, não, história pode ser uma história, mas ele pode ter mentido na história ou inventado alguma coisa na história. A gente chama isso de Heigefitter, né? Heigefitter, um negócio assim, no alemão. E von Rad pegou Heigefitter e transformou essa história em história, que é história de fato. Então, ele juntou esses dois, né? Falando assim, não, ali nós temos uma história de fato. Então, von Rad é um dos que concorda, anulando as teses tanto de Hayhorn e de Julius Venhaus, né, ou Venhaus, conforme você queira pronunciar. Então, toda a composição do livro do Gênesis, ele é, sim, literal. Então, decorrer dos fatos, né, nós vamos abordar outros assuntos e voltar a essa temática aí, ou essa fala aí do livro do Gênesis. Então, não tem como você falar do livro do Gênesis sem você apresentá-lo como literal, né? Eu estou escrevendo um livro, né? Os livros que eu vou publicar eu já escrevi, né? Mas o livro que eu estou escrevendo no momento é um livro chamado Criação Divina. É baseado nisso que nós estamos falando, né? E lá eu vou colocar todo o Enuma Elish, tá? Vou colocar ele em acadiano e também transliterado, todo ele, tá? E algumas perguntas, mas para que o acadiano? É porque algumas pessoas fazem comparações entre Gênesis e os contos sumerianos. E os contos sumerianos, em sua grande maioria, estão escritos em acadiano, por isso o acadiano lá. Entendeu? Lá você vai entender o que é um verbo, o que ali, para você saber diferenciar. Então, nesse livro, eu vou fazer muitas apresentações. Eu coloco as diferenciações, o que é um texto literal e o que não é um texto literal, e por que ele não pode. A pessoa que fala que Gênesis é um mito, desculpe, Jadson, com todo respeito, ele é um analfabeto funcional. E quando eu digo analfabeto funcional, eu estou elogiando essa pessoa. Porque o que é um analfabeto funcional? Ele sabe ler, vamos supor, ele sabe ler hebraico, ele sabe ler grego, mas ele não sabe interpretar. E eu estou julgando que ele saiba ler hebraico, hein? Olha só, eu estou indo longe. Entendeu? Aramaico, ele sabe ler. O acadiano. Então, são analfabetos funcionais, leem, mas não conseguem interpretar. Então, a pessoa que diz isso, ela não entende de literatura, ela não entende de gênero literário, ela não entende de linguística. A pessoa que fala que Gênesis é um mito, ela não entende nada. Por que, Leonardo? Eu não sei se você já ouviu falar de Mircea Eliade, né? Ou Eliade, né? Eu gosto de falar Eliade, mas eu descobri que eu estou errado. Quando eu fiz a pós-graduação aqui na Faculdade Unida de Vitória, uma das mais conceituadas aqui, por sinal, né, do Brasil,
também, para mim, é fenomenal. E nós tivemos algumas aulas com alguns professores, né? Principalmente o doutor Oswaldo Ribeiro, muito conhecido, né? Outros mais. E eles falaram muito de Mircea Eliade, né? E Mircea Eliade, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e ele escreve um livro chamado Aspectos do Mito. Aspectos do Mito. E lá ele vai colocar toda a classificação na qual um mito deve se comportar, deve se sujeitar para entrar no rol de mito, para ser um mito. E é interessante que uma coisa primeira coisa que ele coloca é o quê? É que o mito ele tem que ser escrito em forma poética. Tem que ser escrito em forma poética. Vamos lá. Gênesis tem poesia no capítulo 1 até o 2, verso 4 ou verso 10? Não. Não tem poesia, tá? Quando nós tratamos de poesia hebraica, nós tratamos daquilo que é diferente da nossa poesia. A nossa poesia é AB, né? Um exemplo, né? Me dá um exemplo aí. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão, né? Aí tem a rima. Então, isso é uma rima fácil, isso é uma rima já conhecida, né? Mas a poesia hebraica ela não trabalha assim, ela trabalha AB, BA. Pode ser assim. Então, tem aquilo que nós chamamos de paralelismo membroro, né? Eu vou avançar muito nisso, não, que eu quero ter uma surpresa para alguns amigos aí. Então, dentro desse paralelismo membroro, nós temos as questões de antitético, a poesia em si. Então, dentro da poesia em si, nós não encontramos poesia em Gênesis, não tem poesia. Então, dentro dos conceitos de classificação de mito, exercido tanto por Mircea Eliade, dentre outros mais, até John Walton ele fala sobre essa questão, Gênesis não se enquadra na questão do mito. Teve dois camaradas agora católicos, chamados Henry Krauss e Max Kühler, escreveram o livro As Origens. Eles tentaram mudar o aspecto do gênero literário de Gênesis, dizendo que não se trata de um mito, mas de um estilo novelístico. Também não é. O que é o Gênesis? Gênesis é uma historiografia, é uma história, é uma narrativa histórica. E você pode ter certeza de todos os fatos. Então, se os próprios referenciais teóricos, alguns nem cristãos são, né? Estabelece critérios para você identificar o mito e Gênesis não se enquadra, então ele não está no rol de mito. Então, Gênesis não é mito, Gênesis é história. Eu poderia falar aqui a live todinha só porque Gênesis não é um mito, né? Mas nós temos outras coisas também para trabalhar aí essas questões. Excelente, professor Leonardo. Eu, particularmente, vejo que uma das implicações falar que o relato de Gênesis é mito, é irreal, seria nós colocarmos em xeque a inspiração bíblica e também a revelação de Deus. Porque o salmista vai dizer em Salmos 118, versículo 8, que é melhor confiar no Senhor do que no homem. Jesus Cristo, nosso Senhor, na oração sacerdotal, João capítulo 17, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Cristo, ele tinha o Antigo Testamento nos seus tempos, né? Não estava escrito ainda, fechado o cano do Novo Testamento. Então, Cristo, ele relacionou a verdade com a palavra do Pai. Então, se o Pai não revelou as coisas conforme está ali em Gênesis, a gente precisa interpretar de outra maneira, colocar em xeque a inspiração das Escrituras. Muito bem colocado, professor Leonardo.
Então, a principal reivindicação que nós vemos no livro de Gênesis, você até vai lançar um livro, né, sobre a criação ex nihilo, é que Deus, ele é o criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora, eu quero trazer uma questão, professor Leonardo, para você responder. Um rapaz até comentou aqui, Lucas Sampaio. Ele disse assim, toda a ciência corrobora com Gênesis? Aí a pergunta vai ser o seguinte, professor Leonardo. O registro no relato de Gênesis, de uma cobra falar, Deus ter feito o mundo em 6 dias, e um casal humano para a origem da humanidade, contrariando a teoria da evolução, que fala que o ser humano é um primata e veio de um ancestral comum com chimpanzé. Plantas e ervas do campo no 3º dia, antes do sol. Há erros científicos no relato de Gênesis? Isso mostra que Gênesis seria um mito? E aí, o que você tem a dizer sobre esse ponto aí, professor Leonardo? Primeiro, só respondendo a pergunta do abençoado, né? Não sei quem é. Lucas Sampaio. Lucas. Primeiramente, Gênesis não é um livro científico, tá? Eu não acredito em Gênesis como um livro científico, né? Nós podemos ter algumas visões, né? Algumas visões dessa questão do criacionismo. Tem o criacionismo da Terra Jovem, na qual eu faço parte, né? Criacionismo da Terra Antiga, criacionismo evolucionário e o design inteligente, né? Que é parecido com o primeiro, né? Então, nós temos essas questões na questão. Então, o criacionismo progressista, né? Ele acredita que a ciência domina mais. Onde começou isso? Isso começou no século XVIII, porque até o final do século XVII, todos acreditavam que Deus criou todas as coisas, que Moisés era o autor do livro do Gênesis, né? Que Deus criou a partir do Create ex nihilo. Então, a partir do século XVIII, com o Iluminismo, começou essa onda da crítica bíblica. Então, a partir daí, começou a criticar e as pessoas se envolverem nessas questões somente para criar, ou talvez até aquilo que nós chamamos de tumultuar, né? Tumultuar as questões. Então, nós não podemos crer assim, então é um fato. Então, somente para deturpar essas questões. Primeiro, em relação aos dias, né? Também eu terei 2 debates, não vejam só, né? Um é sobre Gênesis, é um mito, e outros, os dias são literais, né? Então, você tem ali, os dias ali são 24 horas ou são eras, né? São eras. Na linguística, segundo o professor Ayrton Williams, ele vai dizer o quê? Ele vai, a Pud, né, citando outro, ele vai dizer o quê? Que as palavras não significam nada. As palavras, Jadson, não significam nada. Aí a pessoa fica espantada. Como assim, professor? O senhor trabalha com linguística do Antigo Testamento, com línguas semitas, como que as palavras significam? Não, porque a palavra ela não tem significado, sem o que toda palavra ela é destituída de sentido. A palavra só adquire sentido quando ela se relaciona com outra palavra. E isso nós chamamos de lexemas. Então, uma palavra só vai ter significado quando ela está acompanhada com outra palavra, né? Que nós chamamos de lexemas. Então, a construção dos lexemas, que nós chamamos, quem poderia construir esses lexemas seria o autor, né? O autor ele vai construir isso aí, porque ele vai colocar uma palavra de acordo com a outra, né? Uma palavra que vai corroborar com essa situação. A gente chama isso de lexografia autoral, né? Lexografia. Por isso que eu falo que os camaradas que vão debater comigo, eles entraram numa furada feia. Mas tá bom, deixa para lá. Vão assustar eles. Por isso que eu não posso falar muita coisa, senão assusta eles. Então, a gente chama isso de lexografia autoral. O que seria isso? É o significado de palavras que vão entrar em concordata com a outra. E se você for olhar, todos os lexemas de Gênesis, no capítulo 1 até o 50, não, o Pentateuco inteiro, você não vai encontrar nenhum lexemas
da palavra dia. A palavra dia no hebraico é yom, tá? Que sugere a palavra eras. Eras. Então, não tem. Então, se não tem, ele não usou. Então, não tem isso no Sitz in Leben. O que seria Sitz in Leben, professor? É o contexto do contexto. Então, mas e a palavra dia como 24 horas? Como um dia? Ele vai usar, porque ele fala bem assim, manhã, boker, tarde, erev, e noite, laila. No capítulo 2, ele vai falar assim, e no sábado descansou. E esse mesmo Shabat é repetido em Êxodo 20, quando ele fala 6 dias trabalharás e no 7º vai descansar. Olha o lexema aí, Jadson. Ou seja, uma concordata textual, uma lexicografia autoral de Moisés. Eu acredito que foi ele que escreveu ali o texto. Então, dentro do texto, a não ser que alguém tire a água da pedra, me prova ao contrário, isso aí. Só para você ter ideia que nós entramos numa furada quando nós acreditamos que ali sejam 1000, né? Vamos supor, tem gente que acredita que ali porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Aí são os criacionistas progressistas que acreditam que a ciência é maior. Ou você acredita na ciência ou você vai acreditar na Bíblia. Não tem como, desculpa, não tem como juntar uma coisa. A Bíblia está acima da ciência. Entendeu? Se você pegar todos os relatos, se você for agora num site agora de ciência, se você entrar no site de ciência, você vai ver que a ciência ela sempre vai estar renovando. A Bíblia não. A Bíblia é a mesma coisa. Entendeu? Então, tem essa questão da própria ciência, né? Então, outra coisa, a furada, né? Se você falar que houve um intervalo ali entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, você vai piorar as coisas. Digo, sem medo de errar, com respeito, claro, respeito total. Mas aí é quem ouve, né? Como é que a pessoa vai alimentar isso? A pessoa que fala que existe a teoria do hiato ou a teoria do gap, ela não entendeu nada de hebraico. É melhor ela falar para mim, Jadson, eu não conheço nada de hebraico, mas eu acredito no gap. Aí eu dou parabéns para ele. Porque é melhor. Porque ele não conhece o hebraico. Porque se você disser algo desse feitio, você tem ali, ó. Olha só o que você tem, só para a gente mostrar isso aí. E outra coisa, rapidinho, né? Não posso falar muita coisa, meu Deus. Se eu pudesse, nós ia destrinchar aqui o negócio. Mas vamos lá. Quando você. Aí eu posso perguntar assim para você: qual a melhor medida de datação para artefatos ou qualquer coisa antiga? Fala para mim aí, Jadson. Carbono 14. Carbono 14. Parabéns, ó. Rapaz. Só que aí os cientistas falam que a Terra tem quantos? Milhões e milhões e milhões de anos aí. Só que tem um problema, Jadson. O carbono 14 só consegue medir até 63 mil anos. Aonde eles acharam esses milhões aí? Me fala. Hã? Eles precisam do tempo para validar algumas crenças naturalistas. Não, nem se você somar 1000 com 1000 vai dar isso tudo. Entendeu? Então, assim, vai faltar muito. Então, é muita classe de erro. Entendeu? As próprias... vamos supor, o Lucas colocou a questão científica. Até as próprias as flores, né, elas aguentam alguns dias sem o pólen. Mas 1000 anos ela não aguenta. Então, como é que ela vai nascer as flores? Entendeu? Então, é melhor acreditar que é um dia 24 horas mesmo. É mais científico 24 horas do que não.
Entendeu? Mas vamos deixar. Só a questão do teoria do hiato, o texto de E, Gênesis. professor Leonardo, só uma Fala. questão nesse ponto aí dos dias que você está trazendo. Quando nós pegamos Êxodo, capítulo 20, versículo 11, eu vejo que impede encaixar qualquer milhões, milhares de anos. O dia ali é um dia de 24 horas mesmo. Porque diz assim, né, Moisés? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Aí Deus dá o mandamento do sábado. Se fosse eras ou milhões de anos, como que os judeus estariam na terra para guardar ainda o sabático, né? Então não faz sentido. Então, tem como. Em relação ao texto lá, Gênesis 1:2 vai dizer assim: Ve haaretz, haetá torro vavorro, né? Só essa parte aqui, você já tem algo super interessante. Você tem Ve haaretz. Ve haaretz. O V aqui, todos nós sabemos que é um vav, que significa uma conjunção. Só que conjunção é essa, Jadson? Nós chamamos esse vav de vav disjuntivo. Uma vez eu estava debatendo com o Frágil Sabido, e ele alega que Gênesis é um mito, né? Por ele desconhecer gênero literário, ele vai falar que é um mito, né? Então, é muita falta de conhecimento. Mas, mesmo assim, independente, por outro lado, ele tem um conhecimento do hebraico ou de outras coisas. Sabe formular heresia. Mas, quando eu perguntei para ele qual o sinal que está ali, que é um sinal bem interessante, que está acima do Aleph, chamado de revia. Esse revia é um sinal massorético indicativo de que também à frente de Verhaat vai vir uma vírgula. E que vai tornar esse Vav aqui, que é o Verhaat, Vav, do Verhaat, em Vav disjuntivo. Quem fala isso, Leonardo? Allen Ross, página 161. Chichome Júnior, parece até nome de cantor sertanejo. Chichome Júnior, página 153. O próprio Bruce Waltke também fala sobre isso, tá? E vários outros. Então, aqui nós temos uma conjunção adversativa. Então, você tem ver, o artigo, né? Artigo definido. Aretz. O Aretz, aqui nós temos uma oração coordenada sindética ou polissindética, né? Adversativa. Então, ver Haaretz, Hayetá, ordem invertida da estrutura da oração, aquilo que nós chamamos de hipérbato. Né? Nós temos Hayetá, que é um verbo no pretérito imperfeito na terceira pessoa. Ele era, ou ele estava, né? Hayetá, que é um verbo de ligação, de mudança de estado. Mais para frente, nós temos uma endíades nominal, não precisa saber disso, mas nós temos ali Verhaat, que indica uma conjunção adversativa. Então, você falar que Gênesis é ali como é que eu vou dizer? Que ali poderia ser, se tornou, é impossível, tá? É impossível. Aí nós temos ali outras coisas, né? Que as pessoas vão dizer, não, como é que Satanás caiu? Como é que a gente explica isso? Né? Na construção, que nós chamamos de binyan, que é a construção verbal, nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, né? Então, nós temos ali que o verbo raiar, ele está no chamado kal paal, que é a construção simples da voz ativa. Ó, raiar,
entendeu? Está o quê? No Kal, que é o tronco simples, 68%, segundo Rivka Berezin, dos verbos hebraicos estão nessa parte, entendeu? No Paal, e a construção simples da voz ativa. A voz ativa é o sujeito que pratica a ação. Então, se nós traduzimos Gênesis 1:2 como e a terra tornou-se, ou seja, veio a ser sem forma e vazia, estaríamos o quê? Assumindo o erro de que o verbo raetar estivesse numa voz verbal passiva, reflexiva. Então, para ele se tornar na voz passiva, reflexiva, você tem que fazer o quê? Acrescentar o nun no início do verbo, como prefixo. Seria nihaetá, algo assim, né? Nihaetá, ou seja, se tornar ou vir a ser. Você está entendendo, Jadson, como é impossível ser ali se tornou, porque a única alegação que as pessoas dizem é essa. Se tornou. Então, é impossível. Dentro do hebraico, é impossível. Então, vamos supor, milhões de anos, mais um pouquinho. Quer mais um pouquinho ou dá para... Tá bom já. Eu acho que já deu para convencer, né? Que dentro da gramática hebraica, uma coisa que eu notei, só vou compartilhar com os amigos aqui, nós temos muitos estudiosos da área da química. Nós podemos citar o Marcos Eberlin, para mim, fenomenal. Nós temos o próprio Adalto Lourenço, que é um físico, mas um biblista que trabalha com a classe gramatical do próprio hebraico, do próprio texto, eu não vi ainda. Entendeu? Não estou dizendo que eu seja o primeiro, mas talvez seja, né? Mas eu quero me esmerar nessa parte. O meu livro, eu faço uma ressalva. Eu falo assim, eu vou tratar de questões científicas, mas a nossa proposta não é essa. A minha proposta, como escritor desse livro, é trazer as bases textuais, onde você não precisa de outros artifícios, ou você não precisa de muleta científica, para você provar que a Bíblia é a verdade. Aí eu faço uma Deus ressalva. é a autoridade máxima, a revelação de Deus. Eu faço uma ressalva. Aí eu falo assim, eu coloco Bruce Waltke na questão. Quando eu faço uma comparação entre os contos sumerianos e a Bíblia, aí eu sabia, né, de duas questões, de duas teorias. Uma de que Gênesis é um mito, um plágio dos contos sumerianos. A outra era que todos os contos, todas as literaturas tinham uma origem comum. Essa é a visão da maioria. E eu não sei, eu fugi dessa linha. Para mim, não tinha nada a ver com nada. Aí eu até coloquei no livro assim já. Eu falei assim, eu até pensei que fosse uma desconexão cognitiva, né? Fosse um problema cognitivo da minha parte, não querer aceitar. Eu falei, será que meu cérebro ele está atuando de forma que não... Até que eu me deparei com Alexander Heidel, né? Eu não sei se você já ouviu falar. Alexander Heidel, ele escreveu Gênesis e a Babilônia. Que livro fantástico, tá? Ele está em inglês. Inglês é a minha criptonita, né? Mas nós temos o Dr. Google. Eu fiz um ano de inglês, mesmo assim, tá difícil. Aí, algumas coisas dá para você entender, e o livro é fantástico. Mas uma frase de Alexander Heidel, ela me marcou, e ela é assim o centro desse livro meu, né? Esse livro vai ter umas 700 páginas, só a tradução do Enuma Elish que eu coloquei deu 80 folhas ou 100 folhas de A4, né? Então, fora o texto, né? Os textos, né? São quase 30 capítulos, eu estou pensando até em fazer em 3 livros, 3 volumes, assim, já até pensando até em dividir.
Então, você vai ver todo esse invólucro, né? Toda essa questão do livro do Gênesis ali pleiteado. Ele vai dizer uma frase assim: um empréstimo direto do livro dos contos sumerianos no livro do Gênesis é impossível. Vou repetir essa frase. Um empréstimo direto dos contos sumerianos no livro do Gênesis é impossível. Tem hora que eu vou me assim, motivando, eu falo mais alto. Se eu estiver muito alto, você fala para mim abaixar o volume. Está ótimo o som. Eu falo bem alto, né? Aí tem gente, o cara tá nervoso. Não, é que eu falo alto mesmo. Então, aí depois dele eu encontrei, através do livro de Joseph Fitzmyer, eu encontrei um teólogo católico chamado Murilo e Hullock, 2 teólogos que também tratam da mesma situação. Né? Claro que tem outros teólogos que também tratam essa visão com menos profundidade, mas eu achei fantástico. No livro do Bruce Waltke, eu achei algo fantástico, né? Que ele concorda com essa situação. Né? Eu não vou dar muito spoiler do livro, mas eu coloco, você tendo um camarada da envergadura de Bruce Waltke apoiando aquilo que você fala, já é para terminar e acabar com o livro ali. Não precisa. O Aguiar perguntou assim: quem é ele que você está citando? Eu falei, o Alexander Heidel, ele escreveu a Babilônia, Gênesis e a Babilônia. Livraço. Alexander Heidel. Tá? Esse livro aí. Aí só tem em inglês, infelizmente, tá? Aí lá ele trata de Professor Leonardo, falar isso aí. você explicou muito bem a questão que não dá para encaixar os milhões de anos ali nos dias da criação, e o nosso Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 15, versículo 1 ao 9, que nós não podemos colocar as tradições, as ideias dos homens acima da Escritura. Então, se a Escritura nos apresenta isso, Cristo disse que Moisés falou acerca dele, e Moisés foi muito claro em Êxodo, capítulo 20, versículo 11, que 6 dias literais de fato. Agora, uma pergunta que eu quero falar, comentar e fazer para você também, né? É em relação à cobra falante. O Sabino estava numa live, aí perguntaram para ele qual é o elemento que você vê em Gênesis que vai mostrar que o relato de Gênesis é mitológico. Ele falou, onde já se viu uma cobra falar. Então, eles pegam esses elementos aí que nós vimos que aconteceu sobrenatural, e eu particularmente faço um link com Apocalipse 12, 9, entendo ser o diabo, mas você vai estar comentando acerca desse ponto. Então, pessoal, agora preste atenção na explicação do professor Leonardo sobre essa questão, e eu gostaria que você falasse também acerca do terceiro dia que foi criado as plantas, e no quarto dia o sol. Como que é esse ponto aí? Como você responde? Esse quarto dia você vai me complicar, eu vou ter que entregar as ferramentas aqui, hein? Então, vamos lá. Primeiro, sobre a serpente, né? A palavra... ali nós temos em Gênesis 2, 25, nós temos algo muito interessante, né? Eu vou ler aqui para você. Gênesis 2, 25. Vou fazer uma construção aqui, tá? Diz assim, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. A palavra nu ali é arum. Arum, né? Arum significa astuto, mas também pode ser nudez. Tá? Então, quando o texto vai dizer, ora, a serpente era mais astuta, arumim, tá? Ela era mais astuta. É a mesma palavra para nu, ou nu, né? Então, nu, arum, ele pode ser nu, nudez, astuto ou enganoso. Tá? Eu vou te falar aqui 2 opções para esse texto. Essa que eu estou falando é a opção do judaísmo, né? Do judaísmo. Tá? Então,
Isso evidencia o quê? Que a serpente era astuta. Ou seja, quando fala que ela era astuta, não era algo deles, era algo fora deles, né? Ou seja, que participava do seu caráter. É como se fosse uma voz interior falando ao coração deles, né? Algo desse tipo. Isso é o entendimento do judaísmo, né? O rabino David Foreman, ele vai dizer assim: quando alguém está nu, não há do que se esconder. O erro ele está exposto. O que você vê é aquilo que é. Então você vai ver que não é por menos que o relato edênico, a serpente, que em linguagem literal é um animal que aparece falando, andando e raciocinando. Então, na cabeça de alguns teólogos, né, ou rabinos, Nahash, que é a serpente, que significa também surpor, adivinhar, cogitar, desejar saber. É por isso que Gênesis 3:6 vai falar desejável para o entendimento. É o mesmo termo, tá? E também é uma correferência em Números 11, verso 4. Então, ali seria uma voz interior de Arum, né, por causa desse termo. E, professor, você acredita nessa tese do judaísmo? Não, eu permeio um outro estado. As pessoas dizem assim, Leonardo, a serpente ela não tem o canal, né? Não tem o aparelho Cordas vocais. O aparelho fonador para que possibilita a ela falar. Então, pela ciência que nós temos, é uma ciência antiga ou atual? Essa aí. Atual. É atual. Então, essa ciência ela é formada a partir do momento em que Eva caiu ou foi antes? Depois. Depois. Se foi depois, o que aconteceu? Todos nós sabemos que o pecado trouxe o quê? Ele deturpou a face da terra. Ele mudou a face da terra. Olha só para você ter ideia, que a serpente está fadada a comer o quê? Pó da terra. Pesquisa no Google qual serpente come pó da terra. Não existe. Serpente não come pó da terra, não é minhoca. E aí? Aí vem a terceira opção desse texto. Eu concordo mais com a segunda, né? De que foi tudo mudado. A terceira opção é o quê? Pó da terra, a Bíblia vai dizer o quê? E soprou o homem nas suas narinas, e do pó da terra ele fez o quê? Um homem. Então, o que ele soprou nas narinas do homem? Ele soprou a parte imaterial do homem. Soprou a parte imaterial, que seria, na minha opinião, humilde opinião, o espírito e a alma. Num boneco de barro, de pó de terra, porque a carne dele, isso aqui é pó. E quando fala que a serpente vai se alimentar do pó da terra, está dizendo que ela vai se alimentar da nossa carne. Se alimentar da nossa carne. É por isso que Oséias 4, verso 8, vai dizer: e eles se alimentavam da nossa iniquidade. Então, essa é a terceira opção, que ali não seria um sentido literal, no sentido próprio de ser a serpente em si pegar e se alimentar mesmo, né, de pó de terra, se alimentar do pecado. Então, pode ser uma referência a Satã que aparece
em Apocalipse 12, verso 9. Alguns dizem isso também. Então, é a terceira opção. Eu fico com a segunda, tá? Eu fico com a segunda. Entendeu? Eu Então, creio que é a Satã, entendeu? Satanás. A segunda opção, entendeu? Ela é o quê? Ela vai ligar com a terceira. Ela vai linkar com a terceira, dando essa possibilidade, né? Então, tipo assim, quem crê na segunda, que ali, tipo assim, foi literal. Oi, caiu aí? Caiu para mim. Então, mesmo que seja uma serpente literal, né, nós podemos se apoiar nessa questão que após o pecado tudo se deturpou. Mas se todo fato ali ele corresponde ao quem? A raça Satã. E só para Sim, você ter ideia que nós podemos se apoiar tanto no 2 ou no 3, que sendo raça Satã, porque a serpente ficou fadada ela comer pó da terra. Mas ela só comeu pó da terra porque ela foi amaldiçoada. Não é isso? Correto? sim. Mas Isaías 65, verso 25, vai dizer que o alimento natural da serpente é pó da terra. Sabe o que isso quer dizer, Jadson? Que a sua tese está certa. Que aquela serpente ali não se trata da serpente animal. Tá bom. Tem um texto que eu gosto que o apóstolo Paulo cita em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, né, falando ali da manifestação do anticristo, e fala que Satanás ele tem poder de realizar sinais e prodígios. Sim. Então existe essa possibilidade, né, de ele ter ali possuído ou usado de uma cobra para levar Eva à tentação. Agora, professor Leonardo, eu vou trazer uma pergunta que não estava aqui anotado no meu esboço que eu fiz para fazer perguntas para você. Qual é a sua opinião em relação à idade da Terra? Você segue o postulado da ciência, que tem os seus 4 bilhões de anos a Terra, ou você vai para o lado da cronologia bíblica? Qual que é o seu entendimento? Eu acredito que a Terra tem 6.000 anos. Eu Entendeu? também. Eu acredito que a Terra tem 6.000 anos. Se você pegar o calendário judaico, nós estamos no mês de Av, né, que é o 9º mês. Se eu não me engano, no ano 5.783. Entendeu? Então, nós estamos no mês de Av, né? Esse mês a gente comemora o Ano Novo das Árvores, né? Acho que é isso mesmo, o Ano Novo das Árvores, que é o Tishav B'Av, acho que é isso mesmo, não sei, não me lembro mais. Quando eu estudei no judaísmo faz muito tempo. Mas eu só sei que é o 9º mês, né? O mês de aqui é o mês de Av, está com o mês de Av aqui, né? E o ano é 5.783, tá bom? Acho que é isso mesmo, não? É isso mesmo. Tammuz Av, isso mesmo. Nós estamos aqui. Então, seria isso aí. Então, eu acredito que são 6.000 anos. Não passa disso, não vai passar disso nunca, né? Não teria como passar dessas questões, porque foge totalmente. Se eu sou concordista, né? O que é concordista? Acredita que os dias de Gênesis são literais. Se você é concordista, você tem que acreditar que tem 6.000 anos, né? A Bíblia Dake, ela faz uma defesa fantástica em relação a essa questão dos dias de Gênesis, né? A Bíblia Dake. Só para você ter uma ideia, eu separei aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui a Bíblia Dake, rapidinho, só um minuto.
ela faz um estudo fantástico em relação à questão dos dias Essa literários. questão dos milhões de anos aí, professor Leonardo, surgiu no século XIX, por Não, tudo, causa do tudo vai avanço aí da teoria da evolução. tudo, Jades, toda base contrária, ela vai aparecer sempre nessa data aí, entendeu? Sempre nessa data. Olha só para você ter ideia. 7 provas que os 6 dias tinham 24 horas. O fato de Deus ter nomeado a luz de dia e as trevas de noite, terminando cada dia com o entardecer e cada noite com a manhã, prova que os dias e as noites dos 6 dias foram literalmente como todos os dias e noite desde então. Aí você tem o verso 5, 8, 13, 19, 23, 31. A palavra dia, que é Yom, é usada 2.611 vezes nas Escrituras, e sempre literalmente como dia, a não ser quando qualificada como dia do Senhor ou dia de Deus, o dia do juízo, algo assim, né? Os dias de Gênesis 1 são literais e numerados de 1 a 7, e começam e terminam com a tarde e manhã. Então, é só para você ter ideia, quando você tem o livro, o relato do Gênesis ali, você tem ali que foi o dia 1, Yom Rishon, né? Yom Rishon, primeiro dia. Você tem Yom Rishon, e foi tarde e foi manhã, entendeu? Então, ele fala o primeiro dia e ainda termina todo o ciclo. É muito interessante. A palavra entardecer significa crepúsculo ou anoitecer. Ela é encontrada 60 vezes e é sempre usada literalmente. A palavra manhã significa madrugada ou talvez início do dia. Ela é encontrada 227 vezes. É sempre usada no sentido literal. Isso prova que o dia e a noite, e luz e trevas, são literalmente dias e noites e períodos regulares de 24 horas, regulados pelo Sol, Lua e estrelas, assim como ordenados no versículo 14, 18, e também no capítulo 8, 22, também em Jó 38, 12, Salmo 19, 2, Jeremias 31, verso 35 ao 37, Jeremias 33, 19, 26. Aqui, outro. A luz dos dias 1, 2 e 3 veio da mesma fonte da luz dos dias 4, 5 e 6, e de todos os dias desde então. O Sol, a Lua e as estrelas foram criados antes da Terra. Gênesis 1, 1, Jó 38, 4 e 7. Assim poderia haver luz nas águas que cobriam a Terra nos primeiros dias, que seriam permanentemente regulados depois que a Terra ficou seca no terceiro dia. 5. O Êxodo 20, de 8 a 11, 31, 14 a 17, deixa claro que Deus fez, ou seja, restabeleceu, ele não criou os céus, o firmamento, as nuvens, não o planeta onde Deus mora, e a terra em 6 dias, o mesmo tipo e a mesma duração dos dias que o homem deve trabalhar. É lógico, e Bíblia argumentar que o homem deve trabalhar 6.000 anos. E aí? Porque se ali for um dia como 1.000 anos, ele vai trabalhar 6.000 anos para recompensar os 6 dias de trabalho antes do sábado. Como dizem que o trabalho de Deus em Gênesis 1 durou 6.000 anos, como pode dizer isso? Essa interpretação nunca foi aplicada aos dias de Êxodo, é aquilo que eu falei. E ainda não temos provas evidentes de que são 24 horas, literalmente, em Gênesis. Temos, né, provas que são literalmente quando terminam manhã e noite. Né? A sexta aqui. Algumas versões traduzem dias como eras e períodos de tempo. Por isso, não há prova de que foram 1.000 a 7.000 períodos ou anos.
Uma era é qualquer período de tempo, mesmo curto ou longo. Um período de 24 horas é uma era, assim como qualquer outra duração de tempo. Só que no hebraico, isso aqui eu discordo do digníssimo aqui, Jeremy Dake, né? Acho que esse é o nome dele, né? Jeremy Dake. Não sei se você tem essa Bíblia aí. Você tem essa Bíblia aí? Não. Não, você não tem, não? Então, quando você pega no calendário judaico, eu tenho um livro aqui que está parado aqui, não sei se você acredita, ele está parado. Tem gente que fala assim, Léo, publicar esse livro aí, que é o calendário judaico, aspectos do judaísmo messiânico em relação ao tempo. Aí eu falo aqui sobre a identificação do tempo. Né? Os dias são baseados sempre pela lua, né? A observação da lua, que é o tempo no judaísmo. Tá? Aí você tem a divisão das horas, que nós chamamos de Sha'á. Sha'á. Então, Sha'á, os judeus, nos tempos antigos, calculavam as horas, né, que é Sha'á, de acordo com a luz do sol, a exemplo, do nascer ao pôr do sol. Sendo assim, o dia continha 12 horas, seguido de mais 12 horas no período da noite. Então, era dividido entre 12 horas de manhã e 12 horas da noite. É preciso ressaltar que a soma destes dois tempos de 12 horas é um tanto diferente do prazo máximo de 24 horas. Né? Ele vai... os rabinos chamam isso de Sha'á Zemanit, que é hora proporcional. A duração do dia era verificada de acordo com a estação, porque dependia estritamente da luz do dia para a sua análise. Então, o dia iniciava com uma primeira hora, segunda hora, né? Sempre assim. Então, tanto é que os judeus eles fazem as 3 orações, né, pela manhã, que é a oração do Shaharit, né, as orações do Shaharit, a oração do Minha, que é à tarde, e Mariv à noite, né? E a oração do Shaharit eu vou até fazer porque é a que eu mais gosto, né? Moderni lefaneha melehai vekaen shehezartabi nishmat behemilá rabai munaterra. Dou graças a ti, rei vivo e fiel, pois recolocaste a minha alma dentro de mim. O que eu quero dizer com esse imbróglio todo? Estou querendo dizer o quê? Que o dia era marcado, Sha'ás, as horas do dia era marcado. Então, não tem como você fugir de Sha'ás. Não tem como fugir de Sha'ás. Por quê? Porque é importante sabermos que a Torá ela inicia com o pôr do sol, que é exatamente quando as 3 estrelas aparecem. Né? Os judeus associam o aparecimento dessas 3 estrelas com o texto de Gênesis 1:5. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passa-se a tarde e a manhã, e foi-se o primeiro dia. Ou seja, Sha'ás. O que é Sha'ás? 20 seria horas. No caso, aqui, 24 horas. Então, é uma prova contundente de que ali conhecendo a cultura judaica, trata formalmente de 24 horas. Mais para frente, nós temos as questões relacionadas à vigília da noite. Né? Aí nós temos, desculpa, no judaísmo, a divisão em 3 vigílias, né, Jadson? A divisão em 3 vigílias, que é a primeira vigília, que vai de 18 às 22, chamada vigília do entardecer. A segunda vigília, que é de 22 às 2 da manhã, chamada vigília da meia-noite. A terceira vigília, que é a vigília que vai de 2 às 6, chamada vigília do amanhecer. Os abençoados lá do Romanos,
eles já dividiam em 4 vigílias, né? 4 vigílias, que é bem diferente, né? Então, só para a pessoa entender essa questão. Então, Shaaz aqui, ele vai identificar toda essa questão. Então, nós temos ali, no dia 1º, Yom Rishon, que é domingo. Nós temos Yom Sheni, que é segunda-feira. Nós temos Yom Shlishi, que é terça-feira. Nós temos Yom Revi, que é quarta-feira. Nós temos Yom Ramishi, que é quinta-feira. E nós temos Yom Shishi, que é sexta-feira. E o Shabat, que é a sexta-feira. Então, quando você vai dividir isso dentro do judaísmo, você tem que Yom Ehad, ou Yom Rishon, é Gênesis 1:5. Yom Sheni, Gênesis 1:8. Yom Shlishi, Gênesis 1:13. E que é o quarto dia agora, Yom Revi, Gênesis 1:19. Quinto dia, Yom Hamishi, Gênesis 1:23. Sexto dia, Yom Shishi, Gênesis 1:31. E o sétimo dia, que é o Shabat. Então, nós temos tudo isso explícito ali no texto, tudo bem elaborado. Então, não tem como fugir dessas questões. Acho que ficou bem entendido um pouco. Excelente, professor Leonardo. Agora eu gostaria que você tratasse da questão do terceiro dia e o quarto dia, das plantas e do sol no quarto dia. Né? Vamos lá. As plantas, né? Eu acho que eu falei um pouco, né? Eu acho que quando eu citei a questão do pólen, né? A questão eu estava lendo um livro, se eu não me engano, eu não sei se é esse aqui, a origem, esse livro aqui, ou esse aqui de Mark Harris. Eu tenho todos esses livros, para você ter ideia. E eles vão, quando eu vou lendo, né? Eu não lembro qual que fez essa citação. Mas ele fez uma questão da polinização, né, das plantas, que acredita sim que as plantas sim, nascem, são capazes de reproduzir sem alguns fatores, né, que são pré-determinantes do lado científico. Né? Esse livro aqui, tá vendo? Só para você ter ideia, esse livro aqui é o que vai falar melhor. Tá? Ele está meio empoeirado aqui, que é A Revolução Iminente. A ciência descobre as verdades de Zami Correm. Esse livro aqui, ele é fantástico. Então, ele vai falar aqui sobre o universo existir, o número das estrelas galáxias, revestimento do Sol, aglomerado de estrelas Pleiades, todos esses livros. Mas nessa questão, melhor que fala é, sem dúvida, Adalto Lourenço. Tá? Esse livro aqui e o outro dele que eu tenho também, que está por aqui, não sei aonde, que ele vai falar sobre essa questão das plantas, né? Das questões ali. E eu só vou ficar nessa parte mesmo do pólen, porque eu deixo para eles aqui, para as pessoas adquirirem os livros, né? Abençoar os autores brasileiros, tá? Nós precisamos aí de leitores aí, tá bom? Então, eu poderia falar aqui o que eles falaram, mas é melhor você ler e você ter uma compreensão maior dessas questões, tá? Só para você ter Professor ideia... Leonardo. Oi, pode falar. Eu quero ler um comentário aqui do Davi. Ele pediu uma indicação para você. Aí você responde ele. Eu vou estar pegando aqui a pergunta dele. Deixa eu achar. Ele perguntou assim, ó. Jadson pergunta ao professor Leonardo, que canal de hebraico bom ele indicaria para o iniciante em hebraico e aramaico, fora o dele mesmo. Fora o meu? Fora o seu mesmo, né? É complicado. Eu vou falar a verdade. Quem perguntou? Davi. Davi. A palavra Davi significa o amado, né? Davi, deixa eu te falar. É complicado, sabe por quê? Porque eu não costumo estudar muito pela internet, Varão. Não vou. Eu assisto mais os podcasts, o Jadson, do Galvão, de outros mais. Só não assisto um aí do
tem um final apologético aí, porque não tem nada de apologética ali. Ali, para mim, é um desvio intelectual. Já participei bastante, não estou cuspindo no prato que comi, entendeu? Estou apenas vomitando o que eu comi. É diferente, é um pouquinho diferente. Porque você vomita tudo que faz mal, né? Mas um canal bom rapaz, do meu amigo Monteiro lá, o Hebraicando, né? Do Hebraico Pro, entendeu? Muito bom também, entendeu? Vai aprender bastante, entendeu? Do meu amigo Samuel Monteiro. Então, Hebraico Pro, entendeu? Eu recomendo você aprender um pouco. O Carlos Vailate, ele é especialista em hebraico também, né? Augusto Vailate. Acho que o nome dele é esse. O problema é que eu não acompanho, entendeu? Por quê? Eu fico muito medo da gente criar espectros assim, e começar a falar a mesma fala. Sim. Falar o que outro... Isso é complicado. Eu procuro evitar não ver para você falar assim, Leonardo, você tirou isso do fulano, você tirou isso do ciclano, entendeu? Para o que eu falar aqui, isso é Herbert Richard, ou seja, pela primeira vez na televisão. Então, é melhor assim do que ficar observando, entendeu? Não é falta de humildade, eu gosto de ver, eu gosto de assistir, entendeu? Gosto de ver as pessoas atuando, entendeu? Trabalhando em prol da causa, em prol do reino, entendeu? Eu vejo os homens aí defendendo a fé cristã, eu acho isso magnífico. Algumas pessoas que eu não procuro ver assim para não ficar... Eu vejo que o viés dele é mais voltado para o que eu falo, né? Então é melhor você evitar um pouco. Você tirou de fulano, para não ficar nessas questões, entendeu? Porque senão você acaba... querendo ou não, você acaba também acompanhando a mesma ideia, a mesma forma, e para você ficar totalmente neutro, né, na sua hermenêutica, na sua exegese, na sua forma de pensar. Então, o canal Hebraico Pro, eu indico, né, que é do próprio Samuel, né? Tem outros amigos também, mas eles não trabalham assim uma forma de aprender o hebraico, eles formam mais exegese, uma coisa mais avançada, né? Então, eu indico. Mas se você quiser fazer hebraico, eu estou à disposição, nós temos um curso de hebraico, tá? Barato, tá? Bem barato mesmo, para você aprender, de fato, todas as situações ali, classes gramaticais, coisas bem interessantes, que pode favorecer ao seu aprendizado, tá bom? Então, vale a pena, tá? Excelente, professor Leonardo. Eu estarei colocando depois o link do canal dele aqui na descrição do vídeo, pessoal. E agora estaremos entrando para o final dessa live já, que será acerca do tópico quais são as implicações em se dizer que Gênesis é um mito, né? O que está relatado ali não é verdade. Vou citar algumas, professor Leonardo, e depois você pode comentar também. Eu vejo o seguinte: entender Gênesis como algo que não é verdadeiro, mitológico, é colocar as palavras de Jesus como um mentiroso, porque Cristo ele diz que é a verdade, João 14, versículo 6, e Cristo, ele cita, né, e ele afirma a criação especial de Adão e Eva no início, Marcos, capítulo 10, versículo 6, nosso Senhor Jesus disse assim, mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher, e aí em Gênesis 5, versículo 1 e 2 está escrito assim, esse é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus os fez, homem e mulher os criou. Então, nós vemos Cristo, ele faz uma referência ao ato histórico de Deus criando Adão e Eva, e também Cristo, ele mostra a criação de Deus como um fato histórico, porque em Lucas, capítulo 3, versículo 38, Lucas, ele conecta a linhagem humana de Jesus a Adão, então Adão tem que ter existido, e aí Cristo também, ele vincula a doutrina do casamento em Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 6, com Adão e Eva. O apóstolo Paulo, ele faz referência a Adão como tendo entrado o pecado no mundo por meio de um homem.
Paulo defende a ordem da família com base em Adão e Eva. Paulo atribui o pecado à primeira mulher, a Eva. Então, tanto nosso Senhor Jesus Cristo como o apóstolo Paulo, eles reconhecem Gênesis como histórico. Então, nós, como cristãos que cremos na revelação de Deus e no Senhor Jesus Cristo, e no Novo Testamento, em toda a Bíblia, né, na inspiração plenária, nós devemos se submeter ao que o nosso Senhor Jesus Cristo disse e o apóstolo Paulo nos apresentou. Então, uma das implicações que eu encerro aqui a minha fala é chamar Cristo e o apóstolo Paulo de mentiroso, se negar nos Gênesis. Beleza? Pode comentar aí, professor Leonardo. Só para o pessoal ter uma ideia aí, eu realmente estou forçando aqui para a leitura, porque nós pegamos muita coisa de mão beijada, né? E o que eu falei aqui é coisa que eu vejo que não se encontra em outros livros, né? Por isso que eu falei aqui algumas coisas, entendeu? Mas quando se encontra, eu prefiro que você vá no autor. Ó, esse livro aqui na página essa aqui, 153, Criação das Plantas, tá? Ele vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 páginas só sobre a criação da planta. Então, vale a pena você fazer uma leitura desse texto, tá? Então, por isso que eu não vou te falar nada, a não ser que pergunte em outro lugar que eu tenho que realmente falar, entendeu? Mas eu não vejo necessidade. Em relação a essa questão, a Gênesis literal, né, eu vou só construir uma coisa que, desde quando Jean Ostruc, né, em 1753, ele deu início ao estudo crítico, né, do Pentateuco, e ele levantou aquilo que nós chamamos de hipótese documentária, né? Segundo ele, o documento J teria sido escrito por um profeta que viveu no Reino do Sul, em Judá, né, por volta do ano 850 a.C. O documento J é referente ao documento javista. O documento E, que é o documento eloísta, segundo hipótese, ele teria sido escrito por um profeta do Reino do Norte, né, de Israel, por volta de 750 a.C. Já o documento deuteronomista, que é o documento B, ele atribui a Josias, né, em 621 a.C. E o sacerdotal, que é o documento P, foram incorporados ao Pentateuco por volta do ano 500. O doutor Rodrigo Silva, ele vai citar no livro dele William House, né, que era um dos seus discípulos, né, que afirmava que o Pentateuco, em sua maior parte, era uma compilação de textos tardios posteriores, presta atenção nisso aqui, posteriores ao IX século, né? Esse pensamento de William House, Jadson, é apoiado pelo aquilo que eu acabaram de falar, que é a hipótese documentária. Essa teoria afirma que algumas passagens, né, exemplo disso, alguns capítulos iniciais do livro de Gênesis, de números 1 a 10, 20, que também recebe o nome de documento P, né, eles são datados, né, não teria sido escritos, né, senão após o cativeiro babilônico, que terminou no ano 539 a.C. Sendo assim, o autor não poderia ter sido Moisés, e sim Esdras. No livro de arqueologia de Randall Price, afirma que Gabriel Barcay descobriu em 79, numa tumba do Vale de Rinom, em Jerusalém, pequenos rolos de prata, contendo um texto do Pentateuco e a bênção de Arão, número 6, 24 a 26, que diz assim: Yevareha Adonai veish mereha, né? Yaé Adonai panav eleha veroneca, Issa Adonai panav veasen leha shalom. O que significa, professor?
Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Esses amuletos são considerados os mais antigos ali. O local onde foi encontrado ali esse artefato, em 1979, por um arqueólogo chamado Gabriel Barcay. Ele escavou ali o sítio arqueológico sepulcral de Quetefe-Rinom, que fica ao lado da igreja de Santo André, que agora é o terreno de Menahem Ben-Gui Heritage Center, naquele lado ali, sudeste de Jerusalém, ali, que fica próximo àquelas regiões do Guiena, que já foi escavado também. As placas ali foram encontradas dentro da tumba 25, no final da Idade do Ferro, que é o século VII antes de Cristo, Só que tem uma coisa, só tem um problema. Esse artefato ele tem uma datação super especial. A evidência da arqueologia e da paleografia datou as placas em cerca do final do século VII antes de Cristo, fazendo com que sejam as mais antigas citações das Escrituras, tá? Por conta da questão da visão da hipótese documental, que afirma que a escola sacerdotal compôs a Torá apenas no período pós-exílico, os defensores dessa teoria não aceitam a datação mais antiga como sendo uma evidência de que a Torá existia naquela época. Porém, admitiram que parte do material encontrado no Pentateuco deve ter, sim, existido no período do primeiro templo. Alguns continuam questionando uma data pré-exílica, argumentando em favor de uma data no período do segundo templo, mas essa também já foi contestada com sucesso por Shemuel Artuv, Então, o que isso demonstra? Isso demonstra que o texto que você tem, ele é subsidiado. Ele tem subsídios bastante para dar veracidade aos relatos da Bíblia, aos relatos sagrados, aos relatos do Gênesis. Então, você pode acreditar que o texto é, sim, literal, o texto é, sim, verdadeiro, e todas essas teorias infundadas, seja da hipótese documental, que já caiu por terra, ninguém mais apregou a isso, Só os livros que falam sobre isso são livros totalmente assim fora de contexto. Então, o que eu mostrei aqui é que esse achado arqueológico de Quetefe-Rinom, ele vai mostrar claramente que a Bíblia, que o texto, em si, ele é mais antigo do que a hipótese documentária de Jean Ostruck e também aquilo que Julius William House falou também sobre esse texto. Então, o texto é verdadeiro. Então, isso já basta. Depois você passa a saber que ele é verdadeiro, você passa a saber que o texto é literal. E quando você passa a saber que o texto é literal, tudo aquilo que o Jadson falou, que eu não preciso acrescentar, eu só falei uma coisa diferente, que é melhor falar diferente do que acrescentar, que não precisa acrescentar, você vai acrescentar, agregar isso tudo ao seu conhecimento, entender que, de fato, se você tirar a literalidade do livro do Gênesis, você vai anular todos os ensinos de Paulo. Você vai anular a veracidade que o próprio Jesus deu nos evangelhos ao livro do Gênesis, a autoria de Moisés. Então, tudo isso você vai retirar do texto. Aí fica por sua conta, Fica por sua conta, retirar ou não. Mas, mesmo assim, eu acho que já foi provado aqui que só vai falar que é mito, só vai falar que é um plágio quem realmente não conhece o que é mito e nem o que é plágio, E nem os pontos superiores. Muito bem, professor Leonardo. Eu lembro, Jadson, só para terminar e concluir, eu estava no supermercado
e eu estava com a camisa assim, teologia, né? Eu gosto sempre de usar a camisa teologia. Eu dava aula numa instituição e os alunos ganhavam camisa, né? Comprava camisa teologia, né? O professor não, ele ia normal. Eu até pedi na faculdade, me dá uma camisa dessa aí, eu vou usar. Mas você, vou usar. O professor, assim, o professor usava a camisa, entendeu? Acho que eu fui o único professor. Eu estava com camisa de teologia, o cara perguntou assim: você faz teologia? Eu falei, faço, sempre. Aí ele falou bem assim: pai, você sabe que a Bíblia é um plágio, né? Assim, a queima-roupa. Aí eu falei, você está falando, né? É um plágio? Sim. Plágio de quê? Aí ele assim, plágio dos contos lá orientais. Eu falei, dos contos sumerianos? Ele é. Eu falei, então deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece Enuma Elish? Ele não. Você conhece Gilgamesh? Não. Atrahasis? Não. O Cântico da Enxada? Não. A visita de Genquei ao Inferno? Você conhece? Não. Rapaz. Você não conhece nenhum dos textos que você alega que é plágio? Acabou. Não tem debate, não tem conversa. Esses são os tais que dizem que a Bíblia é um plágio. Não conhece nem os contos sumerianos que eles dizem que são plágio. Eu estava num grupo que a pessoa disse assim, é o plágio. Eu falei assim, só me fala o texto do Enuma Elish que você está usando foi traduzido por quem? Olha a pergunta que eu fiz. O texto do Enuma Elish que você está usando foi traduzido por quem? A pessoa não tinha resposta. E é uma coisa tão óbvia. E nós não temos isso. A epopeia de Gilgamesh, quem foi o mais usado que nós temos, né? Hoje nós temos o texto de Jacinto Brandão, tanto da epopeia como do Enuma Elish, né, que foi bem traduzido, né? Eu só faria alguns acertos ali na tradução, mas antes nós tínhamos a de Sanders. Sanders é uma mulher que fez uma tradução e ela tinha problema na vista, devido acho que foi uma tuberculose que ela teve, e isso afetou nas vistas dela. E ela não teve a competência, né, de fazer uma boa tradução. Isso afetou na sua própria tradução. Então, igual eu estava lendo aqui, Becadmin, ou Bacadmin, ou negócio assim, e sem óculos, né? Sem óculos é complicado. Aqui não dá para ler, não. Aí, estou ficando velho já. Isso é porque eu tenho diabetes também, então afeta um pouquinho, vai agravando um pouquinho mais. Mas, então, essa doença e essa afetação nos olhos impossibilitou dela fazer uma boa tradução. E a tradução que nós temos da Bíblia, dos contos sumerianos do Gilgamesh, dela é péssimo, é o pior que existe. Porque ele vem consolidado a querer forçar uma barra a parecer com Gênesis. Daí que surge esse número aí de bobagem. Enkidu é o primeiro homem, só que Enkidu era metade homem e metade cavalo. Adão era assim? E fora outros absurdos aí que eles falam aí que não tem nada a ver. É aquilo que eu falo. Repetindo para encerrar, Alexander Heidel, um empréstimo direto dos contos sumerianos para a Bíblia é impossível. Excelente, professor Leonardo. Uma irmã disse assim, né, a Maria, disse assim, professor, negar a literalidade de Gênesis não seria a mesma coisa que rejeitar a mensagem de Deus? É aquilo que eu falei, né? É colocar em xeque a revelação, porque se não é conforme está ali, então cada um vai interpretar, alegorizar conforme bem quer. Vai encaixar um monte de coisa ali. Com certeza, é isso que você falou, está falado. Então, aí, comentário aqui também. Pessoal, teve 2 que te desafiaram para um debate, mas mais para frente a gente conversa se vai rolar um debate.
E fizemos uma enquete aqui na live, professor Leonardo. Gênesis é mito ou fato histórico? Nosso público está inclinado à verdade. 66% votaram fato histórico e 33% que é mito. Então, o pessoal estão próximo da verdade, né? Porque Gênesis, de fato, é uma narrativa histórica. Deixa eu ver quem mandou mais mensagem aqui. O pessoal falou, excelente live. Então é isso, professor Leonardo. O pessoal está discutindo aqui no grupo. Já foi falado já, disse meu xará, para falar acerca da serpente. É isso aí. Caiu, mas voltou. Caiu. Professor Leonardo, então eu gostaria agora que você deixasse suas considerações finais. Eu quero agradecer você aí por ter topado participar dessa live. Você será sempre bem-vindo aqui no canal e pode estar aí deixando a sua palavra aí para o pessoal em relação aí à importância, né, de tomar a Gênesis como um fato histórico. E a palavra é sua, fica à vontade. Então, pessoal, só antes de concluir, né, as pessoas que desafiaram aí, estou à disposição também para um diálogo, né, para a gente, algo educado, né, algo educado, nós falarmos sobre o livro do Gênesis, né? Só que aí eu falo, tem que conhecer bastante, tem que conhecer mesmo, né, daquilo que vai ser tratado, tá? Se você for falar que Gênesis é um plágio, aí você tem que conhecer o outro material, da onde que é a fonte, né? A fonte primária. Então, se você conhecer Numa Eixo, Gilgamesh, Conta da Enxada, tudo isso, teríamos um ótimo debate, porque eu também conheço, entendeu? E seria muito interessante. Então, a pessoa que está aí, que acha que sente na condição de marcar um diálogo, né? Eu não chamo de debate, para mim é mais um diálogo, entendeu? Eu estou à disposição, tá? Pode ser aqui mesmo no canal do Jadson, tá? Será melhor aqui, tá bom? E eu estou à disposição. Quero mandar um abraço a todas as pessoas, tá? Quero fazer uma propaganda aqui do meu livro, tá? Que é o Manual de Cultura, Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos. Esse livro é um dos mais vendidos no Brasil atualmente, graças a Deus. Tá? Esse livro trabalha a área de etiologia. O que é etiologia? Etiologia é uma coisa que eu digo que ela serve para todas as pessoas que estão envolvidos no cristianismo. Seja ele professor de escola dominical, seja ele pregador da palavra de Deus, ensinador, teólogo. Por quê? Porque ali eu trato de cultura, costumes e tradições. Como que era nos tempos antigos? Meu irmão, esse livro é fantástico. Algumas pessoas falaram assim que esse livro é um dos mais completos nessa área, feita por um brasileiro, né? E eu fico satisfeito em saber disso. Então, para você que não adquiriu ainda, Brasil, meu irmão, procura na Ebenezer, Tenda Gospel, na Shopee tem, na Amazon, todos os lugares tem esse livro. Compra, você não vai se arrepender. Daqui a 3 meses, nós estaremos lançando a primeira gramática do aramaico siríaco. Primeira gramática do aramaico siríaco e língua portuguesa, tá bom? Então será um material fantástico para você aprender. E essa gramática, Jadson, ela vai vir com todo o Novo Testamento incluído nela. Então você vai estudar a gramática e já vai exercitar com o Novo Testamento ali, coisas interessantíssimas. Junto com esse, eu vou relançar o livro de Isaías, tá? Eu fiz o livro de Isaías um tempo atrás, assim, menos volumoso, ele tinha poucas páginas, e dessa vez eu incluí mais arqueologia e cultura nele, por isso que é Isaías, um tratado messiânico, interpretando as profecias messiânicas à luz da arqueologia, cultura, costumes e tradições dos tempos bíblicos.
um pouquinho melhor o livro de Isaías. Lembrando que o livro de Isaías não é um livro acadêmico, tá? Não procura academia ali não, porque você não vai encontrar, entendeu? Mas é um livro muito interessante para pregadores, para ensinadores, professores de escola dominical. E daqui a 6 meses, 4 meses, bem para frente, nós estaremos finalmente, tá? Porque eu ia publicar em 2018, não deu certo. Em 2020, em 20, pela editora Carisma, não sei se eu posso falar, também não deu certo. 22, pela Fonte Editorial, também não deu certo. E agora, creio que vai dar certo lançar a Torá Messiânica. Meu irmão, são quase 10.000 notas de estudos. Fantástico. É algo fantástico, tá? Para você ter ideia, eu tive que tirar a nota, porque o editor falou assim, rapaz, é muita coisa, entendeu? Para nós que estamos querendo fazer um volume só, vamos diminuir isso aí. Então, sim, é um material fantástico. Você vai compreender certinho como é que era a cultura, os costumes ali dos judeus. Meu irmão, algo fantástico. Você não tem ideia do tamanho, e tudo voltado para o messianismo, né? Algo que estava faltando no mercado. Então, pessoal, nós estamos lançando isso aí e fazendo isso aí. E breve, tá? E breve, nós estaremos terminando o livro Criação Divina, né? Não sei quando eu vou terminar. Eu parei de escrever um pouco por um momento, né? Porque nós estamos em outro projeto também, mas eu estou querendo terminar esse livro aí para publicar o mais rápido possível, e eu acho que depois que eu publicar vai ser meio difícil para os hereges fazer um confronto aí, mas eu sempre estarei à disposição para a gente debater, falar, entendeu? Fazer qualquer tipo de análise. Então, Criação Divina em defesa ao create ex nihilo, né? Em defesa da criação a partir do nada, mostrando claramente Gênesis não é um plágio, né? Ali é sobre a literalidade do Gênesis, tudo isso aí que alguns aqui discordam, né? Discordar é humano, discordar é legal, discordar é salutar, né? Nós não podemos levar isso para o coração, tá bom? Quero mandar um beijo aqui para a Rosemary, que é o meu amor, que comentou aí, tá bom? Deus abençoe. Então, meus filhos também que estão aqui, nesse momento aqui comigo, aqui assistindo. Que benção. Deus abençoe. Alguém quis zoar aqui na live, uma moça, acho que era a Teia Francisca, falando assim, vocês acreditam em Jardim do Éden, que o homem veio do barro, cobra falante? Isto é, nós acreditamos nos eventos sobrenaturais, porém nós temos um Deus que opera, né, milagres, faz acontecer o sobrenatural. Agora, quando a pessoa descarta Deus e ela abraça o naturalismo, ela vai acreditar que poeira das estrelas trouxera a vida, peixe saiu da água, macaco começou a falar, então eles acreditam em coisas fantásticas, espetaculares, sem Deus. Então, nós temos um Deus, né, professor Leonardo, e cremos no sobrenatural. O pior é que a ciência ela é maravilhosa. Acharam um osso desse tamanho, mais ou menos, e já fizeram uma imagem. Se eu não me engano, era o homem de Neandertal. O homem fantástico. Nossa, ali foi achado, fizeram a imagem dele e tudo. Aí eu esqueci o nome do cientista, ele foi fazer uma análise daquele osso. Ele descobriu que não era osso humano, era um dente de um porco. Olha como alguns cientistas fabulam. Eles criam situações... Esses são os verdadeiros deuses, né? Porque eles criam situações a partir do nada. Esses são os create ex nihilo, né? Eles criam do nada. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pessoa, né? Então, assim, a ciência é boa, mas algumas pessoas usam a má fé da ciência para criar esse tipo de espectro, né? Então, o que você disse no começo, professor Leonardo, que há um debate, há uma batalha entre a verdade e a mentira. Em quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Então, muitos se levantam para tentar contrariar aquilo que Deus nos revela em Gênesis.
Olha só, Professor Jadson, Leonardo, pode falar. rapidinho. Igual só, olha só. Como que você vai dar veracidade? Vamos supor, você chegar aqui no chat, eu estou olhando aqui agora eu estou olhando aqui, eu botei aqui nos comentários. Eu sempre olho, né? Hoje que eu deixei de olhar, mas agora eu estou olhando. Se você for, eu vou olhar, eu quero conversar, dialogar com o Leonardo. Beleza, nós podemos fazer isso. Eu quero debater, né? Eu chamo de debater. Vamos falar sobre isso ou aquilo, tal. Mas como que você vai dar veracidade a um camarada que coloca aqui, ó, não tem o Deus. Deus é um ser pobre que precisam do ser humano para existir. Qual a legalidade intelectual que um camarada desse deve ter ou tem para você dar moral para ele? Verdade. Entendeu? Não, porque o camarada não tem que chegar num diálogo assim, entendeu? Esses camaradas que vêm lá do Frágil Sabido, que vem lá do Alessandro das Neves, né? Alessandro das Neves é um camarada que está morando aqui no Espírito Santo, gente boa, entendeu? Antônio Miranda, outros mais, esses camaradas vêm com esse intuito. Igual a menina está falando aqui, ó, Francisco, o Antônio Miranda te humilhou. Aonde que eles se humilharam? Os três, tanto o Frágil, tanto o Antônio, como o outro. Os três saíram da live porque não aguentaram, entendeu? Um falou de Atarrás em Gilgamesh em Atarrás, não sabia onde estavam, entendeu? Então, tipo assim, os caras querem exigir de você, sabe o que, Jadson? Lê para mim o Enuma Elish aí, lê aí. Só que eles esquecem que Enuma Elish não se lê, se decifra, entendeu? Muita coisa eu sei. Professor Leonardo, quando você estava lá na live, lá no debate, lá no canal, você sabe, né, do Apologética lá, o Antônio Miranda entrou na live, o tema era para falar acerca do relato de Gênesis, né, se era plágio. Ele vai e traz uma pergunta filosófica, que não tem nada a ver com... Não, pior que ele faz 20 perguntas numa só. Ele faz 20 perguntas, me coloca no paredão, e é como um pombo, né? A rota e acha que sai ganhando. Mas eu estou evitando esse tipo de pessoa, né? Dialogar com esse tipo de pessoa, porque quando eu estava disposto, chamei todos eles para o debate, nenhum deles foram, todos eles correram mesmo, entendeu? Porque sabe que no Brasil, qualquer herege, para enfrentar Leonardo Andrade nesse assunto sobre Gênesis, ele tem que saber muito, tá? Porque ele sabendo muito, ele vai apanhar pouco, como diz o Silas Malafaia. Com toda humildade, Deus abençoe. Eu concordo. Você é um dos melhores expoentes em relação ao relato de Gênesis. E eu quero agradecer, professor Leonardo, aí, mais uma vez, você está cooperando aqui com o nosso trabalho apologético. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, da sua esposa também, que liberou você. Eu sou casado, eu sei como que é. A gente tem que se organizar para fazer as nossas lives. Mas, obrigadão, viu, pela sua participação. E, pessoal, vai lá e conheça o canal do professor Leonardo Andrade. Se você quer fazer hebraico, adquirir o material dele, manda um WhatsApp para o mesmo, lá tem o contato dele. E é isso aí. Até a próxima live. Que a paz de Cristo esteja com todos. Tchau, tchau.